Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 21 até o 24. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar as pregações expositivas que temos feito ao longo destes anos em Efésios. Efésios 6, 21 ao 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar, irmãos. Deixe-me ler então, traduzido diretamente do texto grego, para os irmãos, diz assim, a partir do verso 21. Para que saibais também vós sobre mim o que executo, tudo vos dará a conhecer Tíquico, o amado irmão e fiel ministro no Senhor, o qual remeto a vós para isto mesmo, para saberdes as coisas acerca de nós e encorajar os corações vossos. Paz aos irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Amém. Tem uma diferença aí, né? Sinceramente, está na Bíblia, no grego está de modo incorruptível. Mas vamos falar sobre isso depois. Esta é a parte final da carta de Paulo aos Efésios. É o epílogo. Isto aqui é o encerramento. Isto aqui é o fechamento da carta do apóstolo Paulo. E uma coisa que os teólogos liberais, os irmãos já sabem, já falei alguma coisa sobre os teólogos liberais, são aqueles que desacreditam dos milagres da Bíblia. O propósito dos teólogos liberais é contradizer tudo que nós sabemos da Bíblia e sabemos da tradição bíblica. Uma das coisas é dizer que a carta aos Efésios não foi Paulo que escreveu. Então o argumento que eles usam é o seguinte: olha só o final da carta, olha o epílogo desta carta. Paulo não faz nenhuma saudação pessoal. Todas as outras cartas ele cita o nome de pessoas que estão com ele. Aqui ele não fala nada. Vai dizer que isso aqui foi Paulo mesmo que escreveu? Esta carta não provém de Paulo. E assim foi atribuído pela tradição e não sei o quê. Já era de se esperar as invencionices dos teólogos liberais para rejeitar a autoria divina e a inspiração das Escrituras. Rejeitar que Paulo escreveu isso aqui é o menor dos males. Eles rejeitam coisas muito mais grandiosas, inclusive a inspiração da Escritura. Portanto, para nós, a teologia liberal, ela está completamente fora de questão e de debate, porque nosso método de interpretação é histórico-gramatical e não histórico-crítico. Nós não estamos aqui debaixo da lei da alta crítica para poder arrancar ou tentar dizer que isto na Bíblia é autoridade, isto aqui não é. Quem somos nós? Quem o que pode dizer o que é autoridade na Bíblia e o que não é, tem que ser uma autoridade maior do que ela. Eu não sou autoridade maior do que a Bíblia, portanto não posso dizer o que é autoridade e o que não é. Se os teólogos liberais arrogam que eles têm essa autoridade de dizer o que é inspirado e o que não é, quem é que os inspirou a dizer isso? Baseados em quê? Em que padrão eles estão tomando para dizer que tal parte da Bíblia é inspirada e qual não é? E se eu posso considerar uma parte da Bíblia que seja inspirada e outra não, o que me prova que a parte que é inspirada realmente é inspirada? Então lasca logo com a Bíblia toda. Muito bem, está fora de questão. Vamos ao ponto. Quando nós lemos Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8, nós vemos as mesmas circunstâncias da carta aos Efésios. Isto é, o apóstolo Paulo pedindo a Tíquico que carregue aquela carta para os irmãos. Então Paulo está escrevendo, como já disse para vocês, 4 cartas nesta prisão. A carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Porque os personagens que ele cita no final destas cartas são os mesmos. E as circunstâncias pelas quais o apóstolo Paulo está escrevendo também são as mesmas. Então nós sabemos que Paulo está preso. A região de Colossos era na Ásia Menor,
e estava próxima à cidade de Éfeso, bem como também de Laodiceia. E se os irmãos estão lembrados, eu disse para os irmãos que Paulo escreveu uma carta aos laodicenses. Mas se os irmãos não estão lembrados, os irmãos podem conferir em Colossenses capítulo 4, versículo 16, onde Paulo diz assim: e seja também lida na igreja dos laodicenses, ou seja, a carta aos Colossenses devia ser lida na igreja de Laodiceia. E ele finaliza o versículo assim: e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo está dizendo, a carta que eu estou enviando para Laodiceia, vocês leiam no meio de vocês. Então Paulo escreveu uma carta aos laodicenses, a qual nunca foi encontrada, né? Mas podemos deduzir que esta carta tinha o mesmo conteúdo de Efésios e também de Colossenses, porque eram cidades próximas na Ásia Menor. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele continua sendo um homem abnegado. Os irmãos lembram que eu falei na semana passada da abnegação de Paulo? Quando ele pedia no verso anterior aos irmãos, orem também por mim, porque eu quero que o mistério do evangelho chegue a todos os cantos do mundo. Irmãos, Paulo estava preso. E por que ele não pedia oração para tirá-lo da cadeia? Paulo não pedia oração, irmãos, orem por mim porque eu estou preso. Ai, o diabo está tão furioso comigo. Não, Paulo acaba de falar de batalha espiritual. Do versículo 14, do verso 13 em diante, ele fala de batalha espiritual, mas ele não fala que ele é vítima. Ele está preso. Existe um turno de soldados que revezam a sua vigilância sobre Paulo, mas Paulo não pede oração por ele por causa disso. Eu falei disso semana passada. Os pedidos de oração que nós recebemos, ai, pastor, ora por mim, porque o diabo se levantou. Pastor, ora por mim, porque eu estou com a saúde. Pastor, ora por mim, que eu estou sem dinheiro. Pastor, ora por mim, que eu estou sem mulher, que eu estou sem marido, eu estou meu filho. Ai, pastor, ora por mim. Nós estamos preocupados conosco. Paulo estava preocupado com os perdidos. Ele dizia, orem por mim, porque eu quero anunciar o mistério do evangelho que me foi confiado. E disse aos irmãos que eu ainda não me lembro de alguém ter dito, pastor, ora por mim, porque eu quero pregar o evangelho e eu quero a palavra como convém falar. Eu não me lembro de alguém ter pedido. Pode até ter pedido, eu me esqueci. Mas eu acho que não me esqueceria, porque isso é incomum. É incomum. Pastor, ore por mim, eu quero pregar o evangelho e eu quero a palavra certa para falar. Eu ia até chamar a igreja, irmãos, vamos orar pelo irmão, que ele quer pregar o evangelho e quer palavra para isso. Mas não. É sempre o nosso próprio umbigo, não é verdade? Sempre os nossos próprios interesses, mas não Paulo. Paulo é um homem abnegado, está preso. Ele não tinha liberdade, no entanto, ele não pedia para que ele fosse solto, e sim o evangelho de Deus fosse solto. E ao contrário do que às vezes a gente pensa que foi o diabo que prendeu Paulo, como eu disse uma vez para os irmãos, eu acho que era Jesus. Jesus que prendia Paulo e dizia, prende este homem, porque este homem evangeliza tanto que daqui a pouco eu vou ter que voltar antes da hora. Porque diz que, né, o evangelho do reino pregado ao mundo inteiro, Jesus ia voltar, não é o que diz lá em Mateus 24? Pois é, Paulo sozinho evangelizou 70% do mundo de sua época. Agora imagina, se Jesus deixa um homem desse solto, não dava tempo de nós nascer não, hein? Jesus voltava antes de a gente nascer, não é verdade? Então eu creio que Jesus é que prendia Paulo e por fim, então, traz esse homem para cá. Paulo, vem para cá. Você está fazendo realmente um estrago aí na terra, né? Com o evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha que homem abnegado, irmãos. Paulo não queria escrever aqui em sua carta a sua situação pessoal, como ele se encontrava. Ele não queria. Paulo escreveu a mais bela carta do Novo Testamento, a carta aos Efésios. É a carta mais teológica, mais cristocêntrica, mais eclesiológica. É a carta que revela o mistério do evangelho, que foi oculto desde a eternidade e agora está sendo revelado por este homem. E ele não quer estragar a carta falando dos mimimi dele. Eu estou preso, gente. Não, ele diz assim, Tíquico vai mostrar as coisas para vocês, vai conversar com vocês. Eu estou enviando um irmão amado, Tíquico. Este homem era proveniente da própria região da Ásia Menor, onde ficava Éfeso, Colossos, Laodiceia e outras cidades. Atos capítulo 20, verso 4, fala deste homem junto com outros homens que andavam na companhia de Paulo, provavelmente para carregar, inclusive, ofertas para a igreja da Judéia.
como eu disse para os irmãos naquela ocasião, sobre ofertas. Inclusive, macedônios também andavam com Paulo para poder levar a oferta para os irmãos da Judéia que passavam por um momento crítico financeiramente falando. Paulo enviou este homem à cidade de Éfeso, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, e ele daria as devidas novidades acerca de como se encontrava o apóstolo Paulo em sua prisão. Paulo não quer dizer aqui na carta como é que vão as coisas. Mas veja bem, Paulo tinha um amor especial com este irmão Tíquico. Ele diz irmão amado. E embora muitos estudiosos não considerem ministro, porque ele diz também que Tíquico era ministro do Senhor, mas apenas esta palavra ministro no grego é diaconia, diáconos, né? Esta palavra grega diáconos, ela pode simbolizar ou significar um ministro servo, ou um ministro empossado, ou um servo do Senhor normalmente, como todos os cristãos são. Então não se sabe que tipo de ministro Paulo está falando aqui acerca de Tíquico. Porém, João Calvino sugere que possa realmente ter sido um oficial da igreja, porque Paulo não teria dado uma incumbência tão nobre a alguém que não gozasse de prestígio e respeito como autoridade nas igrejas primitivas. Então consideremos que Tíquico fosse um pastor. Mas veja bem, irmãos, os pastores ou evangelistas ou missionários daquela época, eles não ficavam preocupados com sua boa sorte, com seu bem-estar. Este homem ficou preso com Paulo. Outros homens que Paulo cita ficaram presos com ele. Às vezes, andar com Paulo era meio desvantajoso. Andar com Paulo podia ser um problema. Navio que Paulo andava naufragava. Paulo tomava chibatada, varada. Paulo ia preso mais do que ficava em igreja. Paulo era perseguido, tomava pedrada. Quem andava com Paulo se lascava. Silas, né? Se lascava. Né? Silas andava com Paulo e ele, né, foi preso junto com ele, inclusive na cidade de Filipos. Os irmãos conhecem a história. E estes homens não reclamavam. Se fosse um de nós, talvez dissesse assim, como João Marcos disse uma vez, Paulo, boa viagem. Vai sozinho, meu filho, porque todo lugar que você vai é o santo azar que acompanha. Vai sozinho, pelo amor de Deus. Né? Mas não estes homens. Tíquico andava com Paulo. Não importava o que acontecia. Paulo chama ele irmão amado. E ele diz, é um ministro do Senhor. Ele é um ministro do Senhor. Ele é um oficial reconhecido da igreja. Veja, meus irmãos, Paulo aqui não está interessado no seu bem-estar, mas ele está interessado no bem-estar da igreja. Outro teria dito o seguinte, eu tenho mais o que fazer para sair das minhas prisões, mas não Paulo, ele estava interessado no rebanho de Deus. E ele não quer informar a sua situação, mas envia Tíquico com estas informações para a igreja. Muito bem. Porém, tem o verso 22, que o apóstolo Paulo diz assim, o qual remeto a vós para isto mesmo, para saberdes as coisas acerca de nós e encorajar os corações vossos. Preste atenção, Tíquico não ia levar as lamentações de Paulo. Ninguém conforta o outro falando de problemas. Uma pessoa está com um problema, você vai lá falar de outro problema, você não está confortando. Ninguém conforta outro com palavras piores. Observe que Paulo está em uma situação ruim, mas ele envia Tíquico para falar com a igreja de Éfeso com palavras de consolo, com palavras de encorajamento. Talvez os crentes estivessem preocupados com a prisão de Paulo, mas não ele. Ele diz, não, Tíquico, mostra para esta igreja que ainda que eu esteja preso, eles têm que ser corajosos. Qualquer coisa que acontece com o pastor hoje, se faz de vítima para a igreja toda ficar com dó. Ai, tadinho do pastor, meu Deus. Ai, Senhor, como ele sofre este homem. Está até magrinho, está passando fome, eu acho. E fica todo mundo com dózinho do pastor. Coitadinho do pastor. Não! Não! A palavra de encorajamento é para a igreja. Mantenham-se firmes, meus irmãos. Olha, meus queridos irmãos. O dia final está chegando, vocês sabem disso.
E nós cremos, biblicamente, que a igreja passará pela grande tribulação. Ou seja, os crentes que estiverem vivos verão a cara do sujeito, o anticristo. E se nós não estivermos firmes com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, nós vamos passar por certas situações que não vai ter tempo de ninguém ficar com dozinho do outro, não. É todo mundo encorajando um ao outro. Como nos tempos da perseguição. Eu dizia para os irmãos sobre a igreja primitiva que era perseguida pelos judeus. Depois os romanos perseguiram a igreja. Na época que os romanos perseguiam a igreja, um dos pais da igreja, chamado Orígenes, do século III, este homem ainda criança, viu o seu pai sendo torturado e martirizado por amor a Jesus Cristo. E ele gritava assim: eu também sou cristão, para que os soldados romanos matassem ele criança. A mãe dele tapava a boca dele: moleque, vamos embora. E ele cresceu, se tornou um dos homens mais inteligentes da sua época. E com grandes utilidades para o cristianismo, para combater a praga do gnosticismo, que era uma heresia violenta que assolava a igreja primitiva. Orígenes foi um exímio defensor da fé cristã. Mas ele não tinha medo da morte. Pais que viam seus filhos sendo torturados para eles negarem a Cristo. E quando eles estavam a ponto de dizer: nós negamos a Cristo, os filhos lá gritavam: não, pai, não negue Jesus. Nós vamos morrer por amor de Cristo. E se o Senhor morrer depois, em Cristo, junto com... Igual nós estamos morrendo, nós nos encontramos lá na glória. Mas se o Senhor negar a Cristo, eu não vou ver o Senhor mais. Os filhos diziam isso. Enquanto hoje, esse tipo de cristianismo frouxo que nós vivemos. Qualquer coisa é motivo para nós estarmos rastejando, meus irmãos. Paulo estava em um momento de extrema aflição, prisão. Paulo estava privado de muitas outras coisas, de muitas liberdades que ele tinha como cidadão romano. O cristianismo impediu a sua liberdade romana. No entanto, ele dizia: Tíquico levará a mensagem de consolo para vocês. Paulo está dizendo: ele vai levar minhas informações pessoais, sim. Mas eu, embora injustamente estou sofrendo, ele levará a palavra de consolo para os meus irmãos em Cristo. Poderíamos tomar este homem como exemplo. Nós gostamos de ser consolados, né? Gostamos que venha um irmãozinho, pega a gente no colinho, passa a mãozinha na coisinha, na nuquinha, e fica: tadinho do meu irmãozinho, dozinho. Aí a gente fica: é mesmo, tadinho de mim. Esse cristianismo frouxo que a gente vive não conheceu uma pequena parte do que é perseguição. Eu estou para dizer para os irmãos: a falta da perseguição faz com que nosso cristianismo falte muitas coisas. Se tivesse perseguição, nosso cristianismo seria mais completo. Mas por faltar a perseguição, acaba faltando outras coisas que são parte do cristianismo. E a gente vive como se fossem os melhores cristãos do mundo. Chamaram um cristão perseguido para dar uma palestra aqui no Ocidente, creio que nos Estados Unidos, e quando ele chegou no auditório, ar-condicionado, poltronas almofadadas, aquele monte de gente, todo mundo parando seus carrões lá fora, aqueles quadros, aquelas coisas maravilhosas no auditório, e aquele crente lá do Oriente, país perseguido, foi dar a palestra. Quando ele entrou ali, ficou espantado, e ele começou o discurso dele assim: nossa, vocês têm tanta coisa que não precisam aqui. E você sabe qual é o tipo de mensagem que a gente recebe dos nossos irmãos aqui sobre eles? Vamos orar pelo nosso irmão, porque ele está preso e vai morrer, porque lá no país tal mata cristão, ele vai morrer. Vamos orar para Deus tirar ele da cadeia, para que ele não morra. Conversa com ele lá dentro da cadeia e pede para ele se ele quer realmente sair. Pede para ele se ele realmente não quer morrer. Ele vai dizer assim: eu quero morrer por amor do meu Jesus. Se for para eu sair daqui, é para que eu saia para evangelizar mais. Eles vão me pegar lá na frente e vai me matar. Do mesmo jeito. Eu não quero que você ore para eu sair da cadeia, não.
Que tipo de cristãos são vocês? Lá no Sudão, a parte norte é muçulmana, a parte sul é cristã, porém abandonada. Ninguém dá assistência lá. Um dos muçulmanos se converteu a Cristo, os seus pais o abandonaram. E disseram, se você for cristão, nós vamos te abandonar, te deserdar. Deserdar, você não será mais da nossa família. E ele disse, eu fico com Jesus. Porque ele falou que aquele que não abandonar pai, mãe, irmão por minha causa não é digno de mim, eu quero ser digno dele. E o pai disse, então você está fora da nossa casa. E o expulsou, ele virou mendigo. Aí a gente fica aqui, nunca vi desamparado o justo a mendigar o pão. Você é bobo, gente. Vai lá que você vai ver. Você não vai ver aqui. Você não vai ver aqui porque todo mundo é livre para ser crente, para trabalhar, para ganhar dinheiro, fazer o que quer. Mas vai lá, onde um cristão não pode nem comprar um pão para comer. Ele virou mendigo. E então foi expulso para a parte sul, caso ele quisesse continuar vivo. E lá na parte sul ele mendigava junto com outros e ainda ajudava. Um pãozinho que ele recebia, ele cortava e partia com outro que estava com fome. Foi um missionário brasileiro lá na região sul para fortalecer os cristãos que eram convertidos do Islã e encontra com esse camarada. O que é que ele diz? Ele ouve o testemunho dele e fala, rapaz, que maravilha você se converter dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, eu moro no Brasil, eu tenho uma igreja em São Paulo e você pode pastorear uma igreja. Sai disso aqui, eu te levo para lá, você terá tudo que você quiser. Ele falou, não, eu já tenho tudo que eu quero. Eu não vou sair e abandonar meus irmãos aqui. Eu não preciso do que vocês têm no Brasil. Agora fala isso para nós. Chega aqui no meu gabinete e fala, pastor Cleilson, tem uma igreja de não sei quantos mil membros para você pastorear. Vamos conversar. Não é? Não é assim que nós somos? Fala com esses irmãos para você ver o que eles dizem. Eles dizem, eu não sei como vocês conseguem ser cristãos. Muito bem, voltemos para cá. Não negamos com isto que haja realmente momentos em que precisamos ser consolados. Claro que há. Mas eu digo uma coisa para você. Onde no Novo Testamento, me mostra um versículo. Onde no Novo Testamento que diz que o objetivo do cristão é ser consolado. A Bíblia diz que o objetivo do cristão é consolar com o mesmo consolo que ele recebeu de Deus. Que ele console uns aos outros. O papel do cristão é levar consolo, independente da situação em que ele está. Pois assim aprendemos de Cristo, assim aprendemos dos apóstolos. João 13, 21 diz assim, que Jesus estava angustiado em espírito. Mas no 14, verso 1, ele diz para os seus discípulos, não perturbe o vosso coração. Quem está angustiado em espírito é que precisa de consolo. Jesus é que consolava. Ele dizia, não se turbe o vosso coração. Eu aprendi que o melhor momento e o que mais faz bem para um crente que está sofrendo é ele levar consolo para outro que está sofrendo. Isto nos ensina o próprio Paulo em Atos 20, verso 35, do que Jesus ensinou para ele. Existe um texto em Atos 20, verso 35, que não existe nos evangelhos. E Paulo diz que ele aprendeu isso de Cristo. Ele diz assim que Jesus me ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Obviamente que aquele contexto estava falando de ofertas, mas o apóstolo Paulo recebe essa instrução de Jesus num sentido geral e o aplica ao sentido específico. O sentido geral é que isto, doar, é mais bem-aventurado do que receber, serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa, principalmente na vida cristã. E a vida cristã, ela é recheada, meus irmãos, de momentos difíceis, de tribulação, de tristezas, de angústias. Ela é recheada de sofrimentos, mas o Senhor nos ensina que ainda nestes momentos é muito melhor eu dar do que receber. Crentes não recebem consolo e reclamam. A reclamação e a murmuração te fará pior. O dia que você der consolo, você vai ver que você será consolado. E então agora Paulo entra com 4
quatro significativos temas do cristianismo no Novo Testamento. Versículo 23 e 24. Paz, amor, fé e a graça do Senhor Jesus. Vamos rapidamente falar sobre estes quatro temas. Que bênção apostólica! Que maravilha de despedida o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios. Ele incorpora a paz, o amor, a fé e a graça nestes dois últimos versículos. Sobre a paz, o apóstolo Paulo já havia falado no capítulo 2, onde ele diz no verso 14, porque Cristo é a nossa paz. Jesus é chamado em Isaías 9,6 de príncipe da paz. Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Jesus trata a paz que ele traz, que ele dá ao homem, não como uma circunstância que está isenta de problemas, mas Jesus ele traz a paz do homem para com Deus em relação ao grande problema que o homem se encontra. E o grande problema que o homem se encontra chama-se inimizade com Deus por causa do pecado. E somente Jesus pode reatar esta comunhão do homem com Deus. Por isso que a palavra religião, do latim religação, ela se aplica só a Jesus. O que é que pode religar o homem a Deus? Boas obras podem? Sábado pode? Maria pode? Ô Maria, desculpa. Teologia pode? O que pode religar o homem a Deus, irmãos, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente Ele pode religar o homem a Deus, por isso a palavra religião. Nós banalizamos o significado da palavra religião e falamos que existem muitas religiões, mas no pé da letra isso não é verdade. Só existe uma religião e ela se chama Jesus. Só existe uma religação e se chama Jesus Cristo. Portanto, Paulo está dizendo que Ele é a nossa paz. Mas Paulo disse também no verso 15 do capítulo 2, que Cristo, Ele fez a paz. Porque gentios não estavam em guerra somente contra Deus, eles estavam em guerra também contra os judeus. E Jesus, Ele faz a ligação destes povos. Ele coloca gentios e judeus em um só corpo e liga este corpo a Deus pelo acesso através dele mesmo. Aqui Paulo quer relembrar aos irmãos que ele deseja que esta paz seja abundante sobre eles. Nunca mais os efésios iam se esquecer de que a paz que eles receberam em Cristo Jesus não só os religava a Deus, como também trazia comunhão com os crentes israelitas. Não há mais privilégio. Não há mais esse negócio, Deus tem um negocinho com Israel. Não tem, acabou. O negocinho de Deus com Israel foi lá no passado. Foi na antiga aliança. Quando vem Jesus, Paulo diz, Ele derrubou a parede de separação. E de ambos os povos fez um. Agora o plano de Deus é revelado, meu filho. Entra no mistério. Isso sim é entrar no mistério. Os pentecostais não falam, entra no mistério. Não, não é isso. O entrar no mistério é isto aqui, é conhecer o que é o mistério que Paulo disse em Efésios 3, 4 a 6. Ele diz, o mistério é este, que todos pensavam que Deus tinha um pacto só com os judeus, mas Deus tem um pacto com todas as raças do mundo. E todas elas são ligadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Este é o mistério que estava oculto e que agora foi revelado. É que nós também fazemos parte deste povo, deste mosaico de Deus. Toda vez que os efésios ouvissem a palavra paz, eles iam se lembrar disso. Nós estávamos em miséria de guerra e Ele fez a paz. E Paulo diz, amor,
Paulo também vem falando do amor desde o início da carta. Lá no 1,15 ele diz que, olha irmãos, eu fiquei sabendo que vocês têm amor para com todos os santos. Lembrem em Apocalipse? Apocalipse 2, verso 4 e 5, quando Jesus repreende a igreja de Éfeso, e ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem crente que acha que este primeiro amor é quando o cara era empolgado, novo convertido, fazia de tudo. Eu evangelizo, eu oro, eu vou para a igreja de madrugada, eu faço vigília, eu jejuo, e é tudo que tem na igreja eu faço. Esse é o primeiro amor? Não. O primeiro amor é este que Éfeso tinha, que Paulo elogia. Não é amor para com Deus, é amor para com o irmão. O primeiro amor que a gente supõe, que é esse empolgadão, Jesus condena ele na parábola do semeador. Jesus diz que tem muita gente que vem para o evangelho por alegria, por empolgação. Mas quando vem as perseguições por causa da palavra, ele não tem suporte para aguentar, porque ele não recebeu a palavra aqui, na razão. Ele recebeu na alegria, na emoção. Contraste essas duas coisas lá em Mateus 13 e você vai ver. Verso 20, Jesus fala que aquele que recebeu a palavra, ou a semente caiu nas pedras, ou que recebeu a palavra com o quê? Alegria, mas não tem raiz profunda em si mesmo. Se escandaliza quando vem a perseguição. Lá no 23, Jesus fala a semente que caiu em boa terra e produziu, é o que ouve a palavra e o quê? Compreende. Olha o contraste, compreensão e alegria, compreensão e emoção. Jesus condena esses tipos de seguidores empolgadinhos que vêm a ele, porque só é empolgado depois do encontro. Passa uma semana do encontro e ele já está murcho de novo. Aí tem que ter o reencontro. Aí tem que ter depois o pós-encontro. Aí tem que ter o ré-pós-encontro. E aí fica encontrando, reencontrando de novo para ver se dá uma injeção no cara. Não é isto! O primeiro amor não se mede por empolgação, ele se mede por ação. O presbítero João leu aqui o texto de Gálatas 5, verso 6. A fé que atua, que opera pelo amor. Este amor é demonstrado aqui, entre nós. Paulo diz em capítulo 1, verso 15. Paulo diz também no 3, verso 1, que Paulo tinha um amor para com eles. No verso 17, Paulo diz que Cristo habita em nós pela fé e o amor nos alicerça. No capítulo 3, 19, Paulo ora para que os efésios conheçam mais do amor de Cristo. No capítulo 4, verso 15, Paulo diz para que sigamos a verdade em amor. No capítulo 4, 16, Paulo diz que o crescimento da igreja se dá em amor. No capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo diz que o amor é uma maneira de andar em amor como Cristo nos amou. Este é o primeiro amor que Éfeso perdeu. Não é nada de empolgação, não. Tomara que ninguém fosse empolgado na vida cristã, mas fosse consciente do que faz. Embora muitas igrejas querem trabalhar na sua empolgação, porque é na sua empolgação que ele arranca o teu dinheiro, e aí depois quando você volta à razão, aí você fala, cadê meu dinheiro? Aí a mulher fala, você deu de oferta. Eu não acredito que eu fiz isso. Empolgação é isso. Muita igreja faz isto para retirar daquilo, porque eles não querem que você pense, que você raciocine. Isso não é primeiro amor. Quanto à fé, porque Paulo diz amor com fé, não é isso? Verso 23. Paulo diz sobre a fé, que já era do seu conhecimento que essa virtude andava junto com o amor. Capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo diz sobre fé e amor da igreja de Éfeso. 1,15 ele fala, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Fé no Senhor e amor com os santos. Cada coisa na direção certa, meu filho. A fé em Cristo, o amor é para com a igreja. Jesus não disse assim, olha, se vocês me amarem, então o mundo vai saber que vocês... Não, Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros. O resultado do amor de Jesus por nós é amor uns aos outros. Obviamente nós vamos amá-lo também, porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porém, o reflexo deste amor, ele é aqui na horizontal. Cristo nos amou e nós amamos aqui. Paulo também diz no capítulo 3, verso 1, no capítulo 2, verso 8, ele diz que a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos, o quê?
por meio ou mediante a fé. Preste atenção, meu irmão. Você não é salvo por causa da fé, não. Você é salvo por causa da graça, por meio da fé. Há uma diferença entre por causa e por meio. A causa é a razão pela qual você e eu somos salvos é a graça de Deus unicamente. O meio pelo qual a salvação se executa em nós é a fé. O meio, não é a causa. Existe algum versículo na Bíblia que diz que nós somos salvos por causa da fé? Não existe. Paulo havia ensinado isso para a igreja, como também ensinou no capítulo 3, verso 12, que é por meio da fé que temos acesso a Deus. Mais uma vez ele associa fé ao amor em 3,17, capítulo 3, verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo habita em nós pela fé, mas o alicerce da igreja se dá em amor. E finalmente, Paulo diz que a igreja caminha sobre unidade da fé, e isto é um caminho para maturidade, 4,13. E agora ele fala no capítulo 6 sobre a fé como escudo nas armaduras espirituais, com a qual o crente pode se defender das flechas esbraseadas de Satanás. E aqui é a última vez que Paulo fala da fé na carta aos Efésios. Agora no final do verso 23, Paulo diz o quê? Que a paz, o amor e a fé, elas procedem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí o verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma que estas qualidades cristãs procedem de Deus e do seu Filho Jesus. Esta aqui foi uma exposição que ele fez em toda a carta, de que nada pode proceder do homem, visto que o homem não passa de um cadáver manipulado por Satanás, boiando no curso deste século, como um cadáver sobre o curso de um rio, inerte, sem nada poder fazer. A salvação do homem é um ato da graça de Deus, adquirido pela fé, que, embora exercida por nós, nem mesmo a fé provém de nós. Paulo diz no capítulo 2, verso 8, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, 29, acreditem, meus irmãos, Cristo não nos concedeu apenas a graça de crermos nele, mas de também padecermos pelo seu nome. Então veja que até a fé com a qual você crê em Cristo é uma graça de Deus para você. Lógico que Deus não vai crer por mim. Deus não precisa crer. Eu preciso crer. Mas eu só posso crer se o presente da fé vier. E ao falar sobre o seu desejo de que a graça esteja com todos, versículo 24, e Paulo especifica que todos são esses, né? O apóstolo fala do favor imerecido. Graça aqui é favor imerecido. Repito, graça aqui é favor muito pior do que imerecido. Graça aqui é favor demerecido. Qual a diferença? A diferença é que imerecido é o que apenas você não merece, mas demerecido é o que você merece outra coisa pior. Uma coisa pior no lugar daquilo. Apenas nós não merecemos a graça de Deus. Pelo contrário, nós merecemos a condenação de Deus. Favor imerecido é quando você não merece nem a graça nem a condenação. E Deus te dá a graça. Isso é favor que não merece. Agora, favor demerecido é quando você merece outra coisa no lugar da graça, que é a condenação. E Deus te dá a salvação. Sempre dou o exemplo daquela ilustração que eu faço para os irmãos. Um mendigo chega em sua casa e pede um prato de comida. Você não é obrigado a dar. Mas quando você dá é graça. Ele não merece aquilo, mas você está dando, é favor. É um favor que ele não merece. Mas suponha que esse mendigo matou seu filho. E ele chega lá e te pede um prato de comida. Foi isso que fizemos com o Filho de Deus. Nós matamos Jesus. E o Pai dele nos concede, não é um prato de comida, ele nos concede
a vida eterna, juntamente com o seu Filho Jesus. Isso é favor demerecido, não apenas imerecido. Esta foi uma palavra introdutória na carta, capítulo 1, verso 2, e Paulo fala dela como sendo uma razão e um propósito pelo qual fomos predestinados. Capítulo 1, verso 6, ele diz que nós somos predestinados, isto ele fala no verso 5, ele diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí ele diz, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se tem alguma coisa que deve ser louvada, é a graça de Deus por ele nos haver predestinado. Já ouviram falar no termo fé prevista? É um termo muito usado no meio dos arminianos. Eles dizem fé prevista. Deus nos escolheu porque ele previu a nossa fé. Então, continua sendo mérito. Porque se Deus previu, ele apenas nos agraciou com algo que já ia acontecer. Então não é graça, é recompensa. Graça é dar o que a pessoa não merece, quando ela merece outra coisa no lugar. Deus sabia quem ia crer em seu Filho Jesus, por isso ele predestinou. Não precisa predestinar então, porque se ele sabia quem vai crer mesmo, vai crer de todo jeito. Deixa crer. E aí a pessoa é salva por sua fé, por causa de sua fé. Isso é contradizente, porque quem foi que fez com que essa pessoa cresce? Eis a pergunta. Como pode um pecador morto em seus delitos e pecado querer crer, se ele está morto? Morto quer o quê? Quem foi que colocou aquele fato nos olhos de Deus? Porque Deus vê o futuro como se fosse presente. Deus está vendo que o cara vai crer. Quem foi que colocou que o cara vai crer diante dos olhos de Deus? E o que dizer de Corazim e Betsaida, que Jesus fala em Mateus 11:20, que Jesus diz para Corazim e Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos os sinais que em ti se opera, há muito que teriam se arrependido. Jesus previu que eles se arrependeriam e mesmo assim não foi lá fazer os milagres. E aí? Se fosse por fé prevista, ele teria ido, já que ele previu que eles se arrependeriam. E no entanto ele não foi. Porque isto não é do homem, isto é de Deus, apenas de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala da graça, ele fala por duas vezes que nós somos salvos por ela. Capítulo 2, versos 5 e 8. Ele diz, lembra, meu filho, lembra que você estava morto em seus delitos. E põe entre parênteses, é por isso que pela graça somos salvos. Se não fosse pela graça, nós não estávamos mortos, estávamos apenas doentes. A Bíblia não diz que nós estávamos doentes em nossos pecados, nós estávamos mortos. Nós não estávamos na UTI espiritual, respirando por algum aparelho celestial, para que Deus falasse, não, olha, se você der 3 piscadinhas com o olho, eu te dou a salvação. Porque aí você fala que crê, não é assim que a gente faz nos hospitais? Ô doutor, deixa eu pastor, né? Ô doutor, deixa eu entrar aí na UTI, porque eu sou pastor, tenho que fazer, é padre que faz, a extrema unção no cara lá, mas eu vou pregar para ele. Se ele não pode mexer, mas pelo menos 3 piscadinhas com o olho ele dá assim, ó. E aí eu sei que ele está salvo. Deus não fez isso. A Bíblia diz que nós não estávamos na UTI. Nós não estávamos doentes, nós estávamos mortos. Já sem reação. Como é que vem a crer? Graça. Paulo então se considera dispenseiro da graça. Capítulo 3, versos 7 e 8. Mas ele também entende que cada um de nós se torna participante desta graça nos dons. Capítulo 4, verso 7, quando ele diz que esta graça foi concedida a cada um de nós. E finalmente Paulo diz que nós devemos transmitir essa graça no nosso falar. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que transmita graça para aqueles que ouvem. Esta é a graça permanente com a qual o apóstolo Paulo encerra sua carta sobre os que amam o Senhor Jesus. Isso o texto não deixa dúvidas. O que nós não sabemos no final deste versículo é outra coisa. Foi traduzido aqui como sinceridade, segundo a ideia dos pais da igreja, mas gramaticalmente faz pouco sentido a questão desse texto falar amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. A palavra grega significa sem corrupção. Nós não sabemos se Paulo está dizendo que é o amor que é sem corrupção, ou se ele está dizendo que a graça é uma graça sem corrupção, ou se ele está fazendo alusão a Cristo, o incorruptível que deve ser amado. Veja bem, o texto poderia ser lido assim, 24.
a graça incorruptível seja com todos os que amam a Jesus Cristo. Ou poderia ser lido assim: a graça seja com todos os que amam incorruptivelmente a Jesus Cristo. Ou o texto poderia assim: a graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus incorruptível. Então, como nós não sabemos a que adjetivo ele está atribuindo, ou este adjetivo a qual destes substantivos ele está atribuindo, o que nós ficamos é com o verdadeiro sentido mais claro deste versículo, é que a graça será sobre todos os que amam ao Senhor Jesus. É a graça que nos faz amar ao Senhor Jesus. É o amor de Cristo que nos leva a amá-lo de volta. É por causa da graça de Deus que nós o amamos, e esta graça permanecerá sobre aqueles que o amam, para fazê-lo amá-lo mais, para todo sempre, por toda a eternidade, incorruptivelmente. Esta é a graça que permanece sobre os filhos de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E faço minhas as palavras de Paulo. Que esta graça seja sobre você, meu irmão, minha irmã. Que esta graça seja sobre esta igreja. Que esta graça seja sobre todos que amam a Cristo Jesus. Seja incorruptivelmente, sinceramente, seja eternamente, seja qual for o sentido, seja graça incorruptível, amor incorruptível, Jesus incorruptível. O que importa é que o amemos, e quanto mais o amamos, mais esta graça estará sobre nós, porque nos é dada pelo amor imensurável do nosso Deus.